E vamos lá para mais um episódio de Hábitos Essenciais. Eu sou Karen Lisboa e, como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a armadilha dos hábitos que liberam muita dopamina. Gente, é uma armadilha e tanto. Então, é bem importante a gente entender quais estão sendo esses hábitos, porque muitas vezes tem coisa que é evidente, fica um pouco mais na cara, é fácil de perceber. Mas tem outras coisas, tem outros hábitos aí que podem liberar muita dopamina, que está gerando um grande do estrago, que está sendo uma armadilha na tua vida e que você não está se dando conta. Quero trazer isso à tona, quero jogar luz nisso para que você fuja disso aí e saia dessa armadilha o quanto antes. Como saber se eu tô numa armadilha dessa ou não? Se você percebe que está faltando motivação para as coisas básicas do dia a dia, então eu acordo meio desmotivado, não é um dia, tá, gente? Ser humano não é máquina, é completamente normal a gente ter um dia que a gente tá mais motivado, ter um dia que a gente tá menos. Mas quando isso começa a se tornar uma constante e quando isso começa a extravasar para vários aspectos da vida, aí a gente tem que realmente ficar de olho, porque os hábitos, seu sistema de recompensa, seus hábitos com muita liberação de dopamina, eles estão desregulando o seu sistema de recompensa. Estão existindo hábitos aí no seu dia a dia que estão encharcando o teu cérebro de dopamina, e a gente já vai entender o grande problema disso, e estão fazendo com que o seu sistema de recompensa fique desregulado e você perca a motivação para as coisas simples do dia a dia, para coisas banais, e comece até, dependendo do ponto, a se sentir desmotivado a fazer coisas que você gostava de fazer. Começa a abrir um quadro que se chama de anedonia, não sentir mais prazer nas coisas, tá? Então, esse episódio aqui, de verdade, é um episódio bastante importante. Eu espero que você esteja aí com o teu foco atencional bem ligado, prestando bastante atenção no que eu vou dizer, porque pode ser uma virada de chave em muitas coisas com relação aos seus hábitos. E eu realmente espero que seja. Vamos lá, a dopamina, só recapitulando, lembrando, é um neurotransmissor, então é um mensageiro químico dentro do teu cérebro, que a mensagem que ele passa é basicamente: achei uma recompensa em um dado comportamento, repita esse comportamento para buscar novamente essa recompensa. Então a dopamina, primeiro, ela marca alguma coisa que aconteceu, avisando que ali tem uma recompensa e te colocando, sempre que você tomar contato com algum gatilho daquele comportamento, algum estímulo que te remeta à lembrança daquele comportamento, ela eleva novamente para te motivar, para te impelir a ir atrás dessa tal recompensa que ela havia assinalado anteriormente. Vamos supor que esse comportamento que a dopamina marcou foi o de jogar jogo online. Então, um adolescente voltou da escola, alguém na escola tinha falado a respeito de um jogo, ele chegou lá, baixou o jogo, começou a jogar e achou muito bacana. Se envolveu com aquele jogo, achou legal pra caramba, jogou sei lá, 40 minutos e depois parou e foi fazer outra coisa. Mas ficou marcado no cérebro dele que aquilo foi uma experiência bem legal, foi bem divertido, que ele gostou muito de participar, era um jogo que dava até para interagir, dava para saber os outros que estavam, outros amigos que estavam jogando online junto, tinha toda essa questão. Chegou no outro dia na escola, comentaram sobre, pô, que legal que foi aquela partida, que legal que foi que você conquistou não sei o que no jogo, conseguiu passar tal prova, bababá. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer quando esse adolescente voltar para casa novamente? A chance dele chegar em casa e ir para o computador para querer jogar é enorme, tá? É enorme.
foi recompensado o comportamento porque o jogo era divertido, foi recompensado porque tinha uns amigos dele dentro do jogo, foi recompensado porque no dia seguinte eles conversaram na escola a respeito de como foi o jogo, e na hora que acabar e ele chegar no mesmo ambiente que foi pós-escola, no quarto dele, diante do computador, a probabilidade dele repetir aquele comportamento é enorme, porque tem vários sinais ali de liberação de dopamina e de reforço de que a recompensa, o cérebro foi entendendo essa recompensa como cada vez maior. É uma recompensa. Interação social é algo que nosso cérebro busca, foi algo simples de ser feito, não teve um gasto de energia grande, que é outra coisa que o nosso cérebro para calcular, para ver se vai liberar mais ou menos dopamina com relação àquilo. E foi rápido, assim que ele começou a jogar, ele já se sentiu bem. Então veja, esses componentes são muito determinantes na hora do cérebro liberar mais ou menos dopamina. Se é uma recompensa que ele entende, que ele conseguiu mensurar na visão de valor daquele adolescente, era uma recompensa muito grande. Ele achou muito legal o jogo. Então, se é uma recompensa grande, que requer pouco esforço, requer muito menos esforço, gasto de energia, jogar online do que sair para jogar bola. Então, evolutivamente, nosso cérebro sempre levou isso em consideração. A gente não pode esquecer que a gente veio de um ambiente que ter acesso à energia era custoso. Então o cérebro, sim, ele é meio mão de vaca com gasto de energia. Ele adora que a gente gaste pouca energia e tenha recompensas grandes. O cérebro gosta muito desse tipo de custo-benefício. E por conta disso que para esse tipo de coisa, ele libera muita dopamina. Ah, Karen, mas por que o cérebro libera muita dopamina para você jogar? A gente não pode esquecer que não existia isso. Então o cérebro não é que ele libera muita dopamina para você jogar um joguinho online que não tem função nenhuma. Ele libera muita dopamina porque ele adora coisas com grandes recompensas e pouco gasto de energia. É agora, tá aí uma sacada, uma ficha que tem que cair na nossa cabeça, que nosso ambiente mudou o suficiente e que foram criadas coisas já sabendo que o nosso sistema de recompensa funciona dessa forma, exatamente para que a gente use mais, para que a gente consuma mais, para que a gente fique mais tempo realizando aquele comportamento. Isso foi criado, isso foi manipulado para ser desta forma. Isso a gente não pode esquecer. Então, volta lá. Tem mais algumas questões. Eu já fui dando umas pílulazinhas, fui soltando umas coisinhas aí para você ir acordando e entendendo como que essa armadilha funciona. Mas vamos voltar. Tudo no nosso organismo, quando ele é liberado com muita frequência ou muita intensidade, é um princípio básico do organismo, ele vai criando uma certa resistência, ele vai perdendo a sensibilidade e vai criando resistência. Eu vou abrir agora um paralelo com de uma outra forma, com uma outra linha de raciocínio aqui para deixar isso bem claro. Imagina por que um organismo acaba desenvolvendo uma diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2 é aquele que vai criando resistência à ação da insulina. Então vamos lá, toda vez que ele consome muito carboidrato de alto índice glicêmico, vou deixar mais simples, toda vez que ele consome açúcar, o nosso organismo precisa liberar a insulina para tirar o açúcar da corrente sanguínea e levar para dentro das células. É essa a função. Quando a pessoa fica dando picos de açúcar, automaticamente nosso organismo dá picos de insulina junto para fazer essa função, tirar o açúcar aí da corrente sanguínea. Quando a insulina ela vai sendo liberada com cada vez mais frequência e cada vez mais intensidade, por quê? Porque a pessoa está comendo açúcar com cada vez mais frequência e cada vez mais intensidade, então ela come mais frequente o doce e doces com mais açucarados. A insulina ela vem atrás. Existe uma tolerância, resistência, que tolerância são mais ou menos a mesma coisa, na hora que você cria resistência, você se torna mais tolerante, vai se criando no organismo uma tolerância à ação da insulina.
Porque os receptores de insulina, aquela insulina, ela está sendo tão exagerada, tão agressiva, que os receptores eles perdem efeito e muitas vezes eles saem da membrana da célula. Olha que loucura! Os receptores de um dado hormônio, de um dado neurotransmissor, dependendo do quão agressivo está sendo esse disparo desse hormônio do neurotransmissor, ele sai da membrana e se esconde dentro da célula, tá? Então, volta. Imagine que antes esse adolescente, tô dando um exemplo de adolescente porque é mais fácil o adolescente aí ter esse tipo de comportamento, tá? Então, imagina que esse adolescente inicialmente ele ficava satisfeito em jogar 2 vezes por semana durante 1 horinha. Daqui a pouco, de 2 vezes por semana durante 1 hora, virou todo dia. Então ficou mais frequente. De 2 vezes por semana, 1 hora, não é mais 1 hora, virou 3 horas que ele joga. Ficou mais intenso, mais frequente e mais intenso. Essa dopamina começa a ser liberada de uma forma muito mais agressiva. Ele começa a ter... E aí ele vai tendo essa tolerância à dopamina, a dopamina funciona cada vez menos, ele vai querendo escalar. Esse é o princípio básico de qualquer tolerância a tudo. Tolerância a drogas, tolerância a comportamento, É isso que vai acontecendo no organismo. A gente vai criando resistência e aí vai entrando num frenesi de escalada. Eu preciso mais, eu preciso consumir mais. A mesma coisa do açúcar, tá, gente? Quando você começa a consumir com mais frequência o açúcar na sua vida, você percebe, sim, tem uma liberação de dopamina aí por conta disso. O nosso organismo, o cérebro, ele entende como uma recompensa o açúcar, ele entende como algo prazeroso e ele faz a mesma marcação. Opa, o que foi isso aqui que aconteceu que é prazeroso? Vá atrás de consumir mais disso e na hora que você entra nesse ciclo, você vai querendo consumir cada vez mais açúcar. Então, se antes tinha um docinho no final, depois do almoço de domingo, começa a ter depois do almoço de sexta, sábado e domingo. Depois começa a ter depois do almoço de qualquer dia, depois começa a ter em qualquer refeição. É assim que a coisa vai funcionando. E o grande problema disso, que quando a gente vai desregulando o nosso sistema dopaminérgico, quando a gente vai criar, quanto mais resistência a gente cria à dopamina, mais dopamina liberando a gente precisa para ter as mesmas sensações que a gente tinha anteriormente. E escalar isso, gente, se você vai escalando com coisas cada vez mais agressivas, é muito fácil você se viciar em algumas substâncias, é muito fácil você se viciar em alguns tipos de comportamentos mais agressivos que liberam muita dopamina, como é o caso do jogo, como é o caso de assistir pornografia, como é o caso de masturbação. Todos esses, como é o caso de ficar toda hora verificando notificação no celular, ter que ficar o tempo inteiro navegando nas redes sociais, esse tipo de comportamento, ele também, se ele é repetido com muita frequência e cada vez com mais intensidade, ele também vai fazendo com que seu sistema dopaminérgico seja excessivamente requisitado, excessivamente explorado. E aí, na hora que você vai para coisas simples do dia a dia, você não tem motivação. É muito pouco o que libera de dopamina aquilo para te colocar em ação perto do tantão de dopamina que você está liberando com as outras coisas e que além disso você já criou resistência. Então você está tendo comportamentos que liberem cada vez mais dopamina para você tentar alcançar a mesma sensação que você tinha anteriormente no começo desses comportamentos, sendo que agora você tem receptores funcionando pior. Isso faz, gente, com que o delta desses comportamentos para os comportamentos basais do dia a dia fique cada vez maior. Então, imagina o seguinte, quanto mais, vou colocar de um jeito bem simples, quanto mais alucinante for o seu final de semana, é um final de semana que tem, vou dar um exemplo bem jovem aqui, tá? É um final de semana que tem muita balada, que tem álcool, que tem barulho, música alta, que tem muita galera fazendo muito fuzuê, que pode ter muito sexo envolvido, às vezes até drogas. Quanto mais
frenesi tem o seu final de semana, mais difícil é ter alguma coisa de motivação na sua semana. O delta de uma coisa e outra tá muito grande. Quanto mais você sobe aqui, por mais que esse não mexa, mas meu trabalho não mudou. Meu trabalho é o mesmo, só que agora eu tô absurdamente desmotivado com ele. Exato, esse delta tá cada vez maior. Não é o seu trabalho que desceu, esse comportamento que subiu demais. Então a discrepância tá cada vez maior. Conseguem perceber isso? Se toda vez que eu como coisas cada vez mais açucaradas, cada vez mais gordurosas, cada vez mais ricas, muito tempero, mas tempero mais químico, tá? Não tô falando de colocar um oréganozinho, pelo amor de Deus. Quanto mais ele é hiperpalatável, e normalmente as coisas para serem hiperpalatáveis, elas são criadas. Entendam isso? Te arrastar para esse lado tem muito a ver com coisas que não são naturais, são artificiais. É o que te leva para esse comportamento lá em cima de dopamina. Quando você come alguma coisa que teve uma engenharia por detrás para criar aquele alimento, na hora que você vai para um alimento natural, ele é sem graça. Na hora que você está lá num comportamento completamente artificial. Na hora que você vai fazer alguma coisa, uma caminhada no parque, é sem graça. Porque perto daquele frenesi, isso aqui não tem graça nenhuma. Perto daquele tantão de dopamina que eu consigo liberar com esses comportamentos, isso aqui que libera definitivamente não consegue me colocar em ação. Não esqueçam, a dopamina é completamente atrelada à nossa motivação. E a nossa motivação é completamente atrelada àquele comportamento que a gente consegue ou não colocar em ação. Então, muitas vezes a gente olha, fala, eu quero fazer, mas eu não consigo. Pode olhar em volta. Se você está nesse cenário de eu quero fazer, eu sei que eu deveria, eu sei o quanto é importante, mas eu não consigo tomar atitude, eu não consigo me colocar em movimento nessa direção. Olhe os outros comportamentos. Você deve estar com N comportamentos hiperdopaminérgicos aí no seu dia a dia. Pode ser ficar mexendo até tarde no celular, nas redes sociais, ficar lá naquele scroll que nem um louco no celular. Pode ser comidas hiperpalatáveis, pode ser jornadas e jornadas, maratonar aí seriados na televisão. Pode ser N coisas, mas eu acredito que vocês, regadas ou não a outras substâncias, não necessariamente regadas a outras substâncias, pode ser só uma questão comportamental, então vício em jogos online ou offline, hoje em dia é muito mais comum online, vícios em pornografia, todos esses comportamentos, toda vez que tiver muita liberação de dopamina por um lado, você vai pagar o preço por outro, de não ter a menor vontade de fazer coisas simples do dia a dia, achá-las completamente sem graça, e não só sem graça, como extremamente chatas. Verifica aí, dá uma passada de olho boa na tua vida, vê o que está acontecendo e vamos tentar dar uma desmamada desses comportamentos, e diminuindo, e deixando de lado, e entendendo que essa recompensa que parece tão grande que eles estão entregando, esses comportamentos e hábitos estão entregando, essa recompensa é um saco vazio, não tem nada ali dentro que realmente seja recompensador e que tenha qualquer valor. Maravilha? Então, muito obrigada por acompanhar esse episódio até o final, abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.